De Itapecerica da Serra saiu uma artista completa, cantora, apresentadora, atriz, dubladora, comunicadora. É uma mulher que cresceu na frente das câmeras, começou sua carreira com 9 anos, gente, e desde então vem se reinventando. Muita gente lembra dela no comando do Bom Dia e Companhia, mas ao longo dos anos ela se consolidou como uma artista versátil e muito talentosa. Venceu o The Masked Singer Brasil e, na minha opinião, fez uma das transições mais ousadas da música. Saiu do gospel e foi pro pop, com uma presença forte, muito próxima de seus fãs nas redes sociais. Eu fiquei chocada e me senti honrada quando eu fiquei sabendo que ela treinava comigo na casa dela. E até treinamos juntas na casa, na sala dela mesmo. Então, gente, tem mulheres que não apenas se reinventam, elas rasgam o roteiro. Hoje, a gente conversa com uma dessas. Ela foi criança na TV, voz de uma geração no gospel, fenômeno pop, meme, vencedora do The Masked Singer e, acima de tudo, uma mulher que ousou dizer: eu mudei e tudo bem. Uma mulher que inspira outras a serem livres. Hoje, quem puxa a gente é ela, Priscila. Ai, eu não sei se eu tô mais feliz, porque é você. Produção. Ai, você gostou? Amei! Feita com carinho. Amei. Eu tô tão feliz de estar aqui, Pri, Eu você não tem também. base. Saudade, né? Pois é. Já tava na hora da gente se reencontrar. Pois é, da gente treinar junto de novo. Gente, eu não quero nem falar sobre isso, tá cedo ainda. É porque eu falei assim, gente, Priscila, vem, Priscila. Vou fazer o quê? Eu vou fazer uma entrevista assim, formal? É lógico que não, meu amor. Nós vamos pedalar, mas é quase que essa entrevista inteira, esse bate-papo Ela todo. me enganou, gente. Falaram assim, é só uma partezinha que faz ali da bicicleta. Vocês vão ver a partezinha que ela vai Eu te botar ali conheço, pra mim. eu te conheço, por isso, eu te acompanho, eu sei que você vai mulher. querer ficar ali, você vai ser daquelas que eu falo, vamos voltar pro sofá, ai, tá lá pedalando. Ai, só mais um Só pouquinho. mais um pouquinho. Eu falei pra ela, ainda bem que eu não fiz o cardio de hoje. E o meu cardio geralmente é na bike. Arrasou, amiga. Então eu vim na hora certa no lugar certo. Arrasou. Obrigada por você estar aqui, tá? Também, obrigada pelo convite. Anselmo tá aqui com a gente. Oi, gente, tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Pri, Carol não falou pra O você, quê? mas ela tem uma veia artística. Ai, amigo. Ela tem uma veia artística, tem familiares do ramo da música. Não tava Babado. sabendo. Tem a prima dela, que é Adriano Borba, voz e violão. Não sei se você já ouviu falar. Ele chama meu primo de Famo- prima, tá? Famosíssimo lá na nossa região. É, Tem a mãe também, que é a Sueli Borba, pintora, Xerox designer, a gente chama. É que a minha mãe... Ô, gente, ele pega muito no pé da minha mãe, ele regaça a minha mãe. A minha mãe, gente, ela gosta, ela pinta por hobby, Pri. Ah, Pinta. Aham. Tipo, ela é delegada de polícia aposentada. E o mas negócio tem o dela... hobby dela. Tem o hobby dela. Só que ela não é da criatividade, você tá entendendo? Uhum. Ela não fala, vou pensar um negócio que vou desenhar. É Não. aqui, é Ela conforme olha a o foto aqui e coração ela dela vai, ó. mandar. Não, ela não vai conforme o coração, ela vai conforme a foto. Aí eu chamo Entendeu? de Xerox Aí designer. ela chama de entendeu? Xerox, ele chama. Mãe, te amo, tá? Você não Também, é Xerox Sueli. designer. É o jeitinho dela. É o jeitinho dela. O Pri, começando falando de Xerox designer, eu olho pra você, eu vejo uma artista completa. Você já fez de tudo na sua vida. Pior que é. É que a gente nunca para pra pensar, né? Mas parando pra pensar é verdade. Você já dublou, você canta, É. você atua, você... Inclusive, eu te vi de Carmen Miranda, falei, olha esses Ai, foi bracinhos. muito legal. Olha esses braços, meu Os Deus! ombrinhos da Carmen Miranda. Será que ela tinha um Eu pensei, eu juro, falei, será que isso aí não foi um impeditivo? Tipo assim, ó, teus braços estão muito fortes pra você interpretar essa mulher aí, hein? Não foi? Ninguém falou nada? Cara, eu lembro que eu reparei isso na roupa, porque a roupinha era meio assim, né? Eu falei, ai, gostei, favoreceu a Carmen Miranda. Carmen Miranda deve ter gostado. Fitness. Eu acho que ela gostou também. De onde ela viu, ela amou isso aí, viu? Ô, Pri, conta um pouco da sua jornada, qual parte da sua carreira que toca teu coração, que foi assim, de repente, um momento mais... Porque tem tanta coisa, tem criança, como apresentadora, poxa, que responsa. Aí tem depois tantas transições, o que tocou mais seu coração? O que Pois foi? é muita coisa, né? A gente às vezes até esquece, assim. E não é legal esquecer, né? É legal sempre estar relembrando tudo, porque cada coisa colaborou pro todo, né? Pra eu estar aqui hoje, vivendo o meu sonho, que sempre foi a música. Então, acho que tiveram momentos muito legais, assim. Eu tive experiências que eu sempre quis, dublagem, eu sempre quis ter essa experiência. Já fiz na televisão, tanto como apresentadora e atuando. Fora tudo aquilo que eu performei na música, né? O da Carmen Miranda foi muito incrível, porque foi a minha experiência de estar numa novela, interpretando uma artista, que foi uma coisa que eu sempre quis fazer.
e cantando, né? Então foi um desafio muito legal, porque eu regravei as músicas dela. Então eu fiz uma preparação vocal pra cantar como ela, pra fazer uma interpretação parecida com a dela. Então o sotaque, o jeito de cantar a música, de interpretar todos os trejeitos corporais, assim. Então foi muito divertido. E eu sempre quis interpretar uma artista, assim. Então foi uma grande experiência que envolveu tudo, assim, e sempre me faz ver, assim, sobre as minhas habilidades, o que eu sou capaz. Mas eu sou geminiana, então assim, eu tô sempre querendo descobrir algo novo sobre mim. E qualquer oportunidade que me dão, eu tô assim, ó, vamos. Isso é a coisa mais maravilhosa. Sou meio ousada. E você fala vamos, com uma disciplina, porque a gente vê que você mergulhou naquilo. Tem que se dedicar. É. Até mesmo, principalmente porque num lugar que não é o meu lugar, digamos assim, então eu tô entrando num terreno que não é uma propriedade minha, como a música, por exemplo. Então acho que quando é uma oportunidade assim, tem que ir com muito respeito, muito cuidado às pessoas que de fato estão naquele lugar. Mas foi muito legal na novela, assim, a Mariana Ximenes, que tava ali no set, muito fofa, todo mundo super receptivo, assim, foi muito legal. E falando de música, eu acho que muitas pessoas te conhecem, principalmente da minha geração e um pouquinho aqui, a gente estava conversando antes, nossa, eu assisti muito Bom Dia e Companhia, ele me falou. Então as pessoas te conhecem como uma apresentadora, mas a sua carreira mesmo começou como cantora. Começou lá atrás, né? Com a influência dos seus pais, na igreja, isso? Sim, pequenininha, eu tinha... na verdade, sei lá, desde que eu nasci, eu tinha acesso à música. Minha família é muito musical, a igreja também é um super espaço para você se desenvolver, né? Tem muita oportunidade lá dentro. Então, desde mega pequena. E aí, conforme o tempo foi passando, mas desde os 6 anos, assim, eu falava, eu vou ser uma cantora famosa. Então, eu não tinha plano B, desde 6 anos de idade. Eu decidi, não interessa o que vai acontecer, eu vou ser uma cantora famosa. E aí, meus pais, tipo, botaram fé. Tipo, ela realmente não tá brincando. Ela leva jeito e ela tá falando o que quer, então vamos lá. Então, eles começaram a me incentivar muito, assim, me escrever em concursos, programas de TV, e foi assim que tudo começou, né? Eu comecei a cantar em programas de televisão do próprio SBT, que foi como eu entrei pro Bom Dia e Companhia. Então, comecei muito nova, com incentivo, assim... meu próprio incentivo, na verdade, mas com o empurrãozinho dos meus pais, né? Obviamente, eu era uma criança, então eles iam me conduzindo nas oportunidades. E foi assim, comecei com a música desse jeito. A música me levou à televisão, porque eu cantei num programa do SBT e me contrataram para ser apresentadora. Tive que dar uma pausa na música, assim, porque a TV demanda muita energia e tempo, até que eu não aguentei mais. Eu falei, não, preciso me dedicar inteiramente à música, esse é o meu sonho. E voltei 100% pra música, mas cada coisa no seu devido tempo, e eu soube usar tudo ao meu favor hoje, do jeito que eu tô vivendo e o que eu tô vivendo. Meu Deus, e o poder da palavra aí, o poder não é? De você se bater no peito e falar o que você quer. Hoje eu tava pensando nisso, sabia? Caramba. Mas é completamente no outro contexto, assim. Lembrando de situações, eu sempre acreditei muito no poder da palavra. E eu faço isso de forma consciente hoje, mas com 6 anos de idade, você não tem essa consciência, né? A dimensão disso tudo. Mas era uma coisa que eu já fazia. Eu intuitivamente fazia. Eu falava, eu vou ser uma cantora famosa. E eu participava de outras coisas, falava, eu vou ganhar em primeiro lugar. Então, muita coisa, assim, que eu falo acontece, mas acho que é por eu acreditar muito no poder da palavra. E as coisas vêm, assim. Meu casamento, por exemplo, era uma coisa que eu falava, tipo... falava. Que é muito difícil acreditar em amor hoje em dia, né? É muito difícil encontrar alguém que realmente vale a pena. E eu lembro que desde a adolescência, meu sonho sempre foi casar e tal. Tô falando muito rápido? Não, maravilhosa. Assim, é assim que a gente gosta. É bom que a pessoa não vai colocar no... A pessoa não vai colocar. Funciona muito rápido, aí eu fico Adoro, assim, a minha também. Fala logo, que tem outra frase que você quer falar. A pessoa já assiste sabendo que já tá rápido, não precisa. Não põe no acelera, gente. Minha mãe não precisa acelerar, tá? Eu já sou 2.0. Eu nasci 2.0. Minha mãe que falava, ela via participação minha, ela foi linda hoje, mas fala mais devagar. Era uma coisa que eu mais ouvia. Hoje todo mundo quer ouvir rápido. Pai, então tá ótimo. Então vamos, gente, que tem muito assunto. Enfim, e aí eu tava pensando, falei, cara, desde a adolescência, porque o meu sonho era casar, eu falava, não, eu quero marido assim, 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 eu quero viver desse jeito. E aí hoje, assim, né, aquele momento que você fica refletindo na vida, tomando um chá. E aí eu falei, caraca, hoje eu vivo exatamente as coisas que eu falava, tipo, veio do jeito certinho. Aí eu comecei a refletir no poder da palavra. E aqui conversando, desde novinha, eu faço assim. Isso é física quântica. Amo esses temas. Isso é física quântica também. Eu tenho lido uns livros que falam sobre isso. É muito doido, porque quando você consegue entender que aquilo já existe,
que você só precisa ir ali e correr atrás pra pegar. Mas já né? tá ali. Mas já tá ali, já existe. Né? Então é o teu olhar, você tem que botar o olhar naquilo e falar, vou. E talvez na ingenuidade de criança isso foi acontecendo. Verdade, né? Foram seus pais, então, que te inscreveram no Código da Fama. Código Fama, isso. Eles já tinham tentado me inscrever em vários, assim. Alguns deram certo, outros deram muito errado. E quando dava errado, eu ficava muito triste. Porque eu era muito madura, assim. Mesmo pequena, é muito engraçado. Você vê as minhas entrevistas, minha irmã falava, ai, você era chata, porque você achava que você tinha 30 anos de idade. E realmente, eu ia me irritar com uma criança igual eu. Que eu ficava assim... Porque, gente, aí eu usava muita mão e eu falava, se eu ganhar, tudo bem. Se eu não ganhar, tá tudo bem também. Mentira, que eu era muito competitiva e eu falava, eu vou ganhar de todo mundo. Então, eu não sei, tinha uma cabecinha muito sabendo o meu destino, assim. Eu sempre fui muito determinada, engraçado. E você sempre teve muito carisma, sempre foi muito aberta. Falante. Estar aberto, abre oportunidade, você acha? Com certeza, porque eu nunca... pensei na vida em fazer televisão e foi por causa da desenvoltura e do carisma que quiseram me contratar. Não tinha experiência nenhuma. Quando falaram disso pros meus pais, eles falaram, tipo, vocês estão brincando, né? Porque, tipo assim, qual a chance do dia pra noite essa menina apresentar um programa? E eu achei o máximo. Falei, tô pronta. Sem nunca ter aparecido numa filmagem. E foi natural, então, isso. Você chegou lá e... Porque você não sabia como funcionava tudo aquilo. O Celso Portiolli, que era o apresentador, ele falava, posso gravar umas sketches aqui com a Pri? Pedia pros meus pais, né? Isso no Código Fama. Ele me dava um textinho. Isso. Ele me dava um textinho. Decora aí. Aí faz essa ação, não sei o quê. E eu, tô sem nem saber direito, mas eu tava adorando aquilo. Descobri que eu levava jeito pra comunicação. Música também é uma forma de se comunicar, né? Então, acho que veio tudo num pacote só. E o Celso Portiolli foi seu padrinho, você acredita? Basicamente, sem dúvida. Ele era apresentador desse programa e foi ele que teve esse olhar pra mim. Então, ele começou a gravar essas sketches. Tipo, ele me chamava lá no SBT, dia de fora de gravação do programa, pra isso. E foi ele que levou essas gravações pro Silvio, né? Falando, você tem que contratar essa menina, não sei o quê, ela é boa, não sei o quê. Então, foi ele, assim, que me colocou praticamente na televisão. Fora outras ajudas, assim, outros momentos pessoais que a gente teve em família com ele. Que, assim, meu Deus, ele foi um anjo mesmo na minha família. Foi dele esse começo. E aí hoje eu tô aqui, né, vivendo o meu sonho porque alguém viu algo em mim. Muito importante a gente também ter esse olhar, né? E porque você estava aberta também, você estava disponível, a sua família também, acreditando. Às vezes o novo assusta, né? Mas eu tenho uma frase que, assim, o novo, ele não é uma ameaça, ele é um convite, né? Então, às vezes, a gente acha que qualquer novidade, ai, que medo, meu Deus, isso é novo. Mas, às vezes, é só um convite pra você viver algo maravilhoso, realizar um sonho, ou algo que você nunca imaginou e que vai ser a melhor coisa da sua vida. Ô, Pri, foi questão de mês, né? Você sair do Código Fama pensando, vou virar uma cantora, tô aqui batalhando por um espaço na música e, de repente, bum, comunicadora, uma criança, foi apresentadora. Foi questão de mês. Acho que uns 3 meses, no máximo. E você teve tempo de se preparar, sendo criança mesmo, se preparar de entender, olhar pra alguém que já estava fazendo aquilo. Eu vou olhar pra Xuxa, como ela fez. Deixa eu estudar a Eliana. Você fez alguma coisa assim? Não, na verdade, eu tinha esse estudo sem querer como telespectadora, porque eu amava ver TV, assim, eu cresci muito com as minhas tias-avós e tal, e na minha família, da parte da minha mãe, tem muita cultura de ver TV, principalmente a programação do SBT na época. Então, nossa, eu sabia a programação de cor, eu assistia Bom Dia e Companhia em todas as fases da minha idade, então eu meio que era fascinada por televisão, sabia como funcionava de tanto assistir, interagia muito, aquela criança que interage com a TV, sabe? Então eu acho que quando me colocaram ali, eu pensei, tem que fazer o que eu assisto, tipo, eu meio que já sei o que tem que fazer. E era muito espontâneo, assim, porque o formato também era bem diferente, o segundo formato, assim, do Bom Dia, era bem diferente das outras edições, então eu pude ir ali, viver aquela coisa inédita e de uma forma muito espontânea, sem me prender a algum outro formato ou alguém que já tinha apresentado. Então, isso também foi bem você legal. Já entrou lá dando meio que dicas de como você gostaria de ver em casa, né? Tipo, em casa eu vejo e acho que assim vai ser legal. Vou corrigir isso aqui, porque quando eu vi eu não gostava muito. Eu vou fazer desse jeito. Peraí que eu vou melhorar, né? Eu era ousada desse jeito, gente. Eu imagino. Mas vem cá, eu sempre gosto de trazer para as nossas conversas
conversas aqui, todo mundo pensa que uma pessoa que tem sucesso, que ela seguiu ou uma trajetória aqui ou ela foi ascendente, foi indo, foi indo, foi indo. E toda carreira tem seus altos e baixos. Normal. Eu acho que, inclusive, sendo criança e vivendo, teve muita renúncia. Você tinha que certeza. estudar, aí no outro dia você tinha que trabalhar, Uhum. e aí você não podia, talvez, ir numa festinha, tinha coisas que você não podia viver. Até mesmo já vi você falando de luto, Aham. quando alguém querido morria. Ué, Aham. como é que eu faço? Eu não posso nem ficar triste, porque no outro É. dia eu tenho que estar com um sorriso no rosto apresentando um programa. A vida, às vezes, a vida, na verdade, ela é assim, né? E eu acho que esse, digamos, é o natural da vida. Tudo tá muito rápido e tem que trabalhar, porque tem que pagar conta e um dia tá de um jeito, outro dia de outro. A internet é essa loucura que tudo evolui a cada hora. Então tudo é muito rápido, assim. E às vezes a gente esquece que a gente precisa de tempo pras mínimas coisas. Senão a gente não tem como continuar, né? Então, de fato, assim, eu acho que a vida é muito sobre altos e baixos. A minha vida foi, minha carreira também foi. Mas hoje eu entendo que é uma questão de saber viver esses altos e baixos, entender que primeiramente é sobre mim, sobre como eu me sinto, sobre quem eu sou. E isso, obviamente, vai fazer todas as outras coisas fluírem, né? Então, a gente tem dificuldade no caminho, em todas as áreas da vida. Mas eu acho que hoje é muito a maneira como você enxerga, onde você se coloca, né? Se você se coloca como prioridade, e isso vai definindo como é que a gente vai levar essas situações. Quando criança, você sente que a sua profissão foi responsável por mudar a realidade da sua família? Ah, com certeza, né? Eu vi muita coisa acontecer. Acho que eu sempre conto essa história. A primeira vez que eu entendi, gente, isso muda vidas, dinheiro muda vidas. Quer dizer, eu vim de uma família muito humilde. A gente era de uma realidade completamente diferente, assim, do que a gente foi apresentado quando eu entrei pra televisão. E aí eu lembro que eu amava, sempre amei doce, né? E eu lembro que quando eu ia no mercado com os meus pais, era tipo assim, pegar a bolachinha recheada mais barata e era um pacote, tinha que durar. Eu lembro que eu comia. Gente, eu lembro que... Pedacinho por Primeiro pedacinho. salário? Não, eu fazia assim, ó. Eu fazia assim, era bolacha recheada. Aí eu tirava assim, ó, um ladinho e o outro, aí comia um lado por vez, pra multiplicar o tanto que vinha na coisa, pra poder durar. O pacote durar o dobro. E eu sempre amei. Então, eu olhava todas aquelas bolachas, eu falava, meu Deus, eu queria tanto uma não sei se pode falar marca. Eu Pode queria falar, tanto pode uma falar. passatempo, que pra mim era bolacha de rico. É verdade. Não, pra mim, o passatempo era assim, caraca, você tem que ser milionário pra comprar uma passatempo. E aí eu lembro do meu primeiro salário, que não era muito assim, mas na época, pra nossa realidade, era tipo, meu Deus do céu. Aí minha mãe deu dinheiro e falou, compra o que você quiser. Passatempo. Nossa, gente, Passatempo, era um amor. carrinho desse tamanho de bolacha. Eu juro pra você, quando eu chegava em casa, tinha uma parte do armário que era abarrotada de bolacha recheada. Hoje eu não consigo olhar. Eu não consigo olhar que tá aqui. Eu tô com bolacha até aqui, até hoje, de tanto que eu comi. Então, acho que esse momento foi o clique, assim, tipo, caramba, isso muda a realidade da minha vida e da minha família de muitas formas, né? E querendo ou não, deu pra gente outras oportunidades de vivência e tal. Mas isso também não ficou nas minhas costas, assim. Meu pai sempre foi muito cauteloso em como lidar com a questão financeira e tal. E hoje todo mundo é independente da minha família. O que, de certa forma, também foi bom, é bom. Mas, com certeza, eu acho que nessa história foi quando eu vi que, meu Deus, as coisas mudam, né? Menina. Muda, a gente pode comprar um caminhão de bolacha. Gente, Adoro. nossa, mas é muito engraçado. Eu juro, eu não consigo olhar hoje. Eu fico, gente, como é que come esse negócio Ô, desse? Pri, o que o trabalho trouxe de maior ensinamento pra você? Você começou a trabalhar muito cedo. E com muita disciplina, com muita dedicação, Aham. com muita seriedade. Uhum. É isso que você traz de lá pra cá? Tem mais Sim. alguma coisa? Eu acho que ética, mas não porque me ensinaram, é porque eu vi o contrário. Uhum. E tem coisas que se aprende assim, né? Tipo, é isso que eu não quero fazer, ao invés de, eu quero fazer isso. Então, o mercado de trabalho, ele é muito competitivo, né? A televisão também é um meio muito complexo, de muitas camadas, assim. Tem essa coisa, tipo, o que a gente vê na TV não é real. Então, são muitas camadas. E eu vi muita coisa que eu não queria ser. Então, me ensinou a ter muita ética, assim. Tipo, cara, eu não quero fazer desse jeito. Esse jeito que fizeram comigo não é legal. Não é dessa forma que eu quero conduzir. Então, eu fui aprendendo muito sobre ética profissional. Não, na verdade, tendo muitos exemplos de ética, mas antiéticos. E que isso me fez realmente
entender também sobre o meu caráter, né? Porque eu acho que quando você tem esse estalo, é porque não condiz com quem você é, Porque com certeza você tinha uma base muito com as suas forte. crenças, e meu pai sempre foi muito ético, e ele sempre me ensinou, tipo, você sempre vai ter que assinar um contrato, mas a sua palavra tem que valer mais, tipo, se você falou, isso tem que valer mais do que um papel assinado. Então, meu pai me ensinou muitas coisas, assim, que eu fui aprendendo ao meio do caminho, então, a ética no trabalho, independente de como era o ambiente, eu tentava manter uma postura muito ética, e eu sigo levando isso. Isso pra mim é muito, muito importante, tanto para as pessoas que vivem debaixo da minha liderança, ou quando eu vou trabalhar com alguém, assim, as pessoas têm que sair pensando isso de mim. Tipo, ela é uma pessoa ética de trabalhar e isso faz as coisas fluírem bem. Foi isso que eu aprendi. A verdade é a verdade, né? A Eu sempre verdade falo. é a verdade. Não existe meia verdade. Verdade é verdade, verdade é verdadinha. Eu falo, contou uma mentirinha, eu já me corto o coração, Verdade. já perco o clima com a pessoa, verdade. né? Então, verdade, ética, tudo isso, né? Amiga, vamos pedalar? Eu tô cansada já de ficar sentada. Eu Gente, tava mas falando já- muito pra ver se o tempo passava, eu ficava lá, menos. ó, a gente tem tempo pra pedalar. Vamos fazer o nosso cardio do dia. Olha, eu só tô animada por causa disso, tá? Porque eu já ia chegar em casa e ter que fazer com uma amiga melhor. Ah lá. Eu Menina, acho que essa do vai lado ser é a melhor. pedalação de mais tempo Amigo, nós vamos botar desse carga. programa, gente. Respeita. Olha, eu tô achando. Ela larga Olha conversar eu junto. falando distraída e ela assim, ó, na minha bike. Tô até vendo. Então nós vamos para o nosso quadro de bike com a Carol. Bora que agora eu vou me despir. Agora eu vou ficar pronta para. Eu já vou lá pro lado, me preparando Então vamos, psicologicamente. Vamos levar nossos treinos para outro nível? Ó, você faz cardio ou de vez em quando você pula porque falta tempo? Então deixa eu te apresentar essa bike que a gente está usando aqui, que é a Spinning C3 da Move. Gente, ela é excelente, é puro elogio, tá? Ela tem múltiplos ajustes, então pedalar aí na sua casa é confortável, é gostoso, porque ajusta a sua altura, fica tudo gostosinho, você não vai ver nem o tempo passar. Tem um outro detalhe também, o ajuste de carga dela é um ajuste magnético, tecnologia, gente. Então, você vai aumentando a carga, progredindo, evoluindo nos treinos, sem nem perceber. Isso faz seu treino ficar realmente eficiente. Aí você fala assim, ai Carol, mas me falta tempo, não tem aqueles 15 minutinhos. Você não precisa separar 15 minutos do seu dia. Sabe o que você faz? Ao mesmo tempo que você pedala, se exercita, cuida da sua saúde, você vai lendo um livro, você vai estudando, coloca uma série legal para você assistir, ouve um podcast, você otimiza seu tempo, cuida da sua saúde, faz seu cardio, queima umas calorias aqui, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou deixar na tela um QR Code para você apontar a câmera do seu celular. Você vai ter mais informações sobre essa bike aqui, que é a Spinning C3 da Move. É um ótimo investimento. Não é igual aquelas bikes que você via antes lá da mãe, da avó, sabe? Aquelas bikes duras. Não, é gostoso de pedalar. Você vai amar. Ai, vamos, né? Arrasar agora aqui no seu cardio entre amigas. Eu vou ficar olhando pra aquela tela, vai ficar olhando sua foto pra ver se me dá a força. Ah, menina, a gente queria olhar você aqui, ó, com esse corpo. Olha, pelo jeito, eu acho que a gente vai cansar antes de vocês. Ai, Vai. olha. Misericórdia. Vocês A gente aguentem vai. aí, viu? Se deixar, a gente vai. Se a gente aguentar daqui, vocês aguentam. É lógico. Ô, Prico, toda vez que a gente vem pra cá, a gente faz um quiz. Porque nós Chique. temos sabe, uns presentes, mas Show tem que de merecer. prêmios. Mas é pra quê? Presente pra mim? Pra você, Ah, é. então vou acertar tudo. Tem que ser por merecimento, entendeu? Eu amo ganhar coisas. Coisinhas. Somos duas. Então, eu vou fazer umas perguntas fáceis. Tá bom. Você responde. Tá bom. E aí É você pra eu vai ganhar, falando. não vi. Não são Lógico. fáceis. Não Não me são faça perguntas fáceis. matemática, pergunta de novo. Não, jamais. Então tá bom. Sou de humanas também. Eu Não vai. Ó, ao longo da sua carreira, você sabe quantos álbuns de estúdio você lançou? Ai, misericórdia, tem uns que eu não Ao lembro. vivo? Ao vivo? Você lançou. Contando ao vivo. Só. Não, separado. Quantos de estúdio, quantos ao vivo? Ai, mulher. Sei nem quando eu comecei, ó. Eu Ai, só lembrei. É só coisa, lembrei que gente. eu Carreira tava- da mulher é extensa. Eu só lembrei que eu tava fazendo 20 anos de carreira porque me falaram. Se não ia chegar em 30, eu não ia saber Que quando era pena, de 20. Pri. Ai, não vai ganhar Eu o vou prêmio, pensar. gente. De estúdio. Conta, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de estúdio. Errei. Que ódio. Eu tenho pensado. Vergonha, errei. São 6 de estúdio e um. É quando eu Ao- contar ao no vivo. próximo. Ah, entendi. Então tá Ah, bom, então gente. tá Não é, ótimo. gente? Vale o Vale, prêmio. não Eu acho é? que vale. É que eu tô contando o próximo, ela tá maluca. A apresentadora tá maluca. Então tá bom, tá valendo, tá valendo. Ganhei. Bom, vamos lá.
Qual que é a sua música mais ouvida? Da carreira, No Spotify, né? Girassol. Uau! Ótimo. Se eu errasse Adoro essa ela. também, né, a gente podia levantar e ir embora. É linda, é belíssima. Eu amo ela. Você sabe qual foi a sua data de saída do Bom Dia e Companhia? O ano, vai o ano. Gente, eu sou muito zoada. Vai, relaciona com alguma coisa. Tipo, Sabe, você olha a vergonha, você não sabe coisas sobre você. Meus fãs sabem mais. sabem. Tá, o ano foi 2000. Mas você sabe, Tem ó, gente ó, chutando aqui, hein? soprando aqui no estúdio. 2015. Olha ali, né? 16. De que ano? De que ano? 2016. Não, 2015. não. 2014. 2017. Não! Ué, quando é que eu saí? Você vai dar 18? 2013. 13? 13? Sim. Ah lá, ó. Você 6, tá tudo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não, eu fiquei 10 anos na TV. Gente, não é possível. Não, mas de contrato que eu fiquei no SBT mais um ano. Então, ó, no Bom Dia. Data do bom dia. Data do Bom Dia. O povo tá querendo ganhar meus presentes. Você tá vendo? Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez seja mais difícil. The Masked Singer, meu amor, essa mulher arrasou, ganhou. Foi. E aí eu quero saber se você lembra quem era o Girassol. Sandra de Sá. Arrasou! Gente, que memória. Tá. Não, mas é porque a voz, né? A É. voz é, tipo assim, única. E aí eu lembro que eu não sabia quem era ninguém. Daí eu ficava, tipo, de quem é essa voz, de quem é essa voz? Aí ela foi a única que eu descobri, então. Por isso que eu lembrar. Vocês sabiam entre vocês ali? Não, Que massa! não tinha ideia. Eu saía de casa com, tipo, um face shield, assim, tipo, com um negócio na cara. Chegava lá, ia direto pro quarto. Meu Ficava Deus! até a hora do programa. Ia pra uma cabine, botava a fantasia de lá pro palco. Caramba, ninguém sabia de ninguém. Não. Muito legal. Traz esse presente. É muita coisa boa. Ai, graças a... Gente, essa é luz boa. Ai, posso ver? Pode, claro. Vamos pingar Peraí. aqui. Aqui tem, ó. Ó o desafio, não vou parar. Vai. Não pode parar de lá. Parar de ela perde os próximos, entendeu? Manter hidratada. É, 1 litro. Pra você lembrar. Esse aqui é o... Não vai dar pra abrir. É uma blusinha linda da minha coleção da Chique. Pretty Wiggum. Chique pra você treinar, tá? Pode deixar. Aqui, essa é pra você treinar. Vai botando aqui, ó. E essa aqui é da Blue Religion, que é a marca do Pra você céu. ficar lindíssima. Uma marca de Maravilhosa. camisas e camisetas premium. 100% Chique e premium. elegantíssima. Eu amo Entendeu? tudo que é o nome premium. É, amor. Você já sabe que eu é diferente. Elegante. Não é ousadia da pessoa. Ai, amei a bem cor. linda. É Chiquérrima. chique. É uma camisa. Aqui nós temos suplementos da minha linha, que eu sigo se toma. Ai, Tem creatina, tem whey. Ai, tava precisando. Esse é de cappuccino. Amo. Divino. Você vai amar. Criativa. Eu também tô precisando. Eu até pedi um dinheiro emprestado pra amiga ali, pro meu cartão virar, né, amiga? A Lili? Botox, amigo. Botox Mas- não estamos dando. É. Esse aqui é do quê? E agora eu te mandei também uma pasta de amendoim da Power One, que é Tudo. tudo. Deixa eu ver se é de sabor aqui novo. Ai, não. Esse aqui é com pasta de amendoim, que é tipo um doce de amendoim. Bom. Mas é muito bom. Ai, chegando em casa, já sei o que vou fazer. E aqui também a gente tem um kit da Salve e da Amo! Contém programa, Contém um G que tá incrível, com bastões, os protetores, tá tudo de bom. É tudo pra ficar mais linda, em dia. mais gostosa. Amei! Vou vir mais Arrasou. vezes. É sempre assim, gente? Aí você acerta os quiz, se você tivesse acertado tudo, tinha mais 300 ainda que você perdeu. E tem um presente em dinheiro, que depois você vai passar o Pix. Mas não é brincadeira, gente. Da próxima vez, né? Que eu vou lá no Google, dou Já uma, pesquiso tudo, né? uma Manda olhada. ver. Ô, Pri, pra mim você teve uma das transições mais ousadas, assim, da cena musical que eu já vi. Bota um zap. Muito ousada. Eu queria entender um pouquinho como é que foi isso. Na minha cabeça, vem várias coisas, assim, e eu vou compartilhando com você. Mas pra mim, a sua transição de carreira foi uma das mais ousadas. Você estava na gospel, foi pro pop, e de repente, tua música de trabalho que você foi com blum, com tudo, uma música com o bonde do Tigrão, um funk. Pois é. Eu queria entender, isso foi uma estratégia, né? Vou entrar com funk, com o pé no peito, e vou mostrar o meu trabalho assim. Ou foi
vou me libertar, é isso que eu sempre gostei, é isso que eu quero fazer. Acho que foi um pouco dos dois, na verdade. Porque o gospel, ele é uma coisa muito nichada, né? E eu fiquei, sei lá, uns bons anos ali. Então eu precisava, artisticamente, me desvincular. E aí, pra você fazer um rebranding, né, que a gente chama, tem que fazer a curva. Não adianta você ficar botando um adereço ali, uma coisinha ali. Você tentou, não tentou? Então, eu tentei fazer de uma forma sutil. Falei, acho que a galera não entendeu o feat com o Bonde do Tigrão. Pá! Cabelo vermelho, coreografia. Falei, oxe, já tô falando há anos disso aqui. Pois é verdade. E daí eu falei, não, eu entendi, na verdade, que o público, o mercado, eles precisam que você seja o mais didático possível. É um choque. É um choque, precisa de um choque. E o rebrand é isso. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Eu preciso repaginar minha marca. Então eu usei ferramentas que me levariam a isso. E a estética, e a sonoridade, a temática. Eu usei tudo isso de uma vez só. E aí foi um rebuliço, menina. Foi um rebuliço. Mas eu sobrevivi, deu tudo certo, tô aqui. Que tudo você falar isso, porque você se posicionou como uma marca. É. Porque você é CEO da Priscila, você é exato. dona de tudo que você faz. Então, você é você é produtora, você canta, você faz tudo desde sempre. E aí, as pessoas precisavam ver isso também, né? E esse rebranding que você falou, as pessoas vêm, fazem isso num produto. Mas a gente não pode deixar de pensar que você é o seu produto. Mas assim, uma coisa que eu falo muito até com a minha psicóloga. A dificuldade que o artista tem de entender que apesar de ser a nossa paixão, a arte, quando você leva ela pro mundo afora, ela é um produto. A gravadora quer... É um produto pra gravadora, é um produto pra indústria, pro mercado. São números. São números. Então, assim, a gente fica... Ai, mas eu não quero tratar a minha música como no meu. Sou essa pessoa... Eu sou apaixonada nesse nível. Mas, filha, é a realidade. Então, pra não sofrer ou achar que é injusto ter esse lado da moeda, eu tenho que entender que faz parte. Então, eu sempre brinco, assim, da porta de casa pra dentro, música é minha paixão. Da porta pra fora, ela é o meu produto. E eu vou ter que vender, eu vou ter que mostrar o valor, eu vou ter que mexer em conta, vou ter que mostrar número, vou ter que entregar números também. Então, meio que não tem como não tratar Priscila também como um produto. E aí, da porta pra dentro, Priscila só Ô, Pri, faz a garotinha. Uma curiosidade que eu tenho agora, você falando isso, né, que a música também tem que observar esses números todos. Teve alguma música, porque você escreve suas músicas também. Teve alguma música que você escreveu e alguém pediu, não, aqui precisa, existe isso nesse mercado? Aqui tem Existe que mudar também. uma coisinha, aqui tem... Existe muita gente que dá pitaco, mas às vezes quem dá pitaco não sabe de nada. Aí você fala, meu anjo, mas o que você tá querendo dizer? É só um gostinho que você não teve ouvindo a música? Então, tem que saber de quem você ouve. Claro, tem que ter humildade, porque, né, às vezes as críticas são boas, né? E eu sou muito aberta também. Eu ouço muito as pessoas que trabalham comigo, mas as que eu reconheço que sabem o que estão falando. Então, esse álbum, Priscila, ele foi muito... Qual palavra eu posso usar? Ele teve assim, foi meio 8 ou 80. Tem gente que entendeu 100% o que eu queria fazer através desse álbum, porque eu queria que ele fosse uma ferramenta mesmo. Não é, todo mundo sabe, não é o repertório dos meus sonhos, tipo assim, o que nasce mais fácil dentro de um. O que tá por vir, né? Posso falar? Mas esse era, tipo assim, uma ferramenta pra minha marca. E aí, quem não entendeu, deu muita opinião, queria mudar muita coisa, queria que eu tentasse fazer um novo álbum. Só que eu tinha muita certeza, não, esse álbum, ele vai fazer por mim o que eu tô fazendo, que ele vai fazer por mim, porque foi eu que criei. Aí eu falei, esse álbum vai me reposicionar. E foi o que aconteceu, eu só queria isso. Maravilhoso. Então, mesmo quem não acreditou, quem mandou mudar, tipo, eu não ouvi dessa vez, porque eu tinha plena certeza de que eu tava construindo ali uma passagem pro lugar onde eu queria estar hoje. E deu certo. De onde saiu isso, essa estratégia? De quem saiu? Foi de você? Sim. Essas doideiras, eu tô claro pensando na minha cabeça, né? Quem vai ter essa ideia de se tornar o nome mais pesquisado do Google por 10 dias? Eu. Você estava preparada? Não. Emocionalmente para isso? Porque tinha muita gente que não te conhecia nem do gospel, que conhecia você menina trabalhando, e depois, por não ser dessa realidade gospel, não te conhecia. E aí, de repente, páginas de fofoca,
Todo mundo internet é uma loucura. falava da sua transição. Os comentários eram maldosos, teve muito julgamento. Como é que você... Assim, Você foi chorou? muito difícil na época, mas foi um risco que eu quis correr. Eu enxergo dessa forma. Então não adianta olhar para aquela situação e falar, ai, como eu sofri naquele dia. Não, eu escolhi, foi o risco que eu corri. Eu sou muito responsável, então eu me responsabilizo pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Então eu não culpo as pessoas por terem feito isso comigo. Se for culpar alguém, eu culpo eu por ter me colocado naquela situação. E também não me culpo, porque eu fiz de caso pensado. Então, quando aconteceu tudo, eu falei, aguenta, minha filha, chora aí, faz terapia, depois pede reembolso pro hater. E vai, segue. E passou. E passou. E passou e as pessoas entenderam. Entenderam? Então, tipo assim, Passaram a respeitar. eu tenho certeza que eu nunca mais, né, a não ser que eu queira, sei lá, pra onde que eu vou, né, que eu tenho que fazer isso de novo. Eu acho que eu não vou ter que fazer isso de novo. Mas não é um lugar que eu me colocaria por eu entender que não tem mais a necessidade. Eu já chamei a atenção das pessoas pra minha nova decisão. Então, Isso representou para você alguma ruptura, por exemplo, com a igreja? Você frequentava alguma igreja ou você já estava mais leve? não, eu falo que eu sempre fui da igreja evangélica, tive essa criação, mas desde os meus pais, assim, eles sempre tinham uma cabeça mais pra frente. Então, desde a infância eu era muito questionadora, criança, muito questionadora, com a própria tradição da igreja. Então, tipo assim, criança não podia tomar Santa Ceia, né, que é aquele rito e tal. E na igreja não podia, aí um dia terminou o culto. Eu falei, papai, por que que as crianças não podem tomar Santa Ceia se Jesus fala que é delas o reino dos céus? Meu pai assim, ó, o que que eu falo? O que que eu falo? Então assim, eu via, sei lá, coisas que não condiziam com o que meus pais me ensinavam sobre fé, e eu questionava tudo. O que falavam, o que nunca repetia tudo que o pastor mandava repetir, não. E aí eu sempre busquei uma fé autônoma nesse sentido, que não depende de repetir. De uma instituição, de uma pessoa, Exato. Então, de um assim, pastor, de uma... eu reconheço a importância de você ter uma fé coletiva, porque eu acho que a fé também é isso, tipo, um ajuda o outro, quando você tá mal ou tá bem. Congregar. Você cresce. Mas eu também acredito que essa comunhão pode acontecer às vezes na sua casa. E é o que acontece na minha vida. Eu tenho amigos que compartilham da mesma fé que eu. Claro que outros não, mas até com os que não, é muito enriquecedor andar junto. Eu acho que é assim que a gente cresce na nossa fé. Então, já fazia um tempo que eu tava vivendo assim, sem depender de uma instituição, por ter alcançado essa autonomia de fé. E com o passar do tempo, isso só faz mais sentido, assim, pra mim. Então, é claro que, às vezes, eu visito igreja, tem alguns pastores que eu gosto, não são muito. Tá sobrando muito, né, gente? Mas, assim, tem uns que eu gosto que são muito conscientes, assim, do que falam, são bíblicos, assim, né, no filme, são cheios de heresia, etc. Então, eu gosto de ter essa experiência de novo, porque fez muito parte da minha vida também. Então, eu gosto. Mas hoje eu não faço parte de nenhuma instituição, mas a minha fé daqui pra cima. E você foi indo para esse lado do gospel por conta da religião, né? Foi indo Foi uma coisa que foi flui. vivendo aquilo. Isso. Mas você teve vontade de cantar outras músicas, mesmo naquela época? Você já tinha isso? Não foi um momento que teve uma ruptura e... Não, eu sempre vi arte de uma maneira muito livre. Meus pais, quando eu era pequena, eu nem queria brinquedo quando eu era pequena, eu pedia CD. E aí eles compravam, assim, música que era boa. Então eles me davam só artistas gospel pra ouvir. Eu ouvia de tudo. Então eles me ensinaram a discernir entre música boa e ruim. Uma letra que faz sentido você criança cantar, outra não. Então eu cresci com essa mentalidade. Então não tinha essa separação pra mim na minha cabeça. Então tecnicamente tá no nicho gospel, pra mim não teria problema nenhum cantar outra coisa. Então não entrava na minha cabeça, tipo, por que as pessoas surtam quando eu faço isso? Por que que eu não posso fazer isso? Porque eu aprendi a não ver dessa forma. Então, foi o fluxo que me colocou, só que eu nunca entendi por que que eu só podia fazer daquele jeito. E aí, por não entender, que eu comecei a fazer tudo que eu fiz, do jeito que eu queria. Ô, filha, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu pesquiso sobre você, você não é dessa geração Britney Spears quando ela pirou o cabeção.
Você sabe da história? Sim, eu era mais nova, mas eu Eu lembro. Eu acompanhei porque eu lia na Capricho, na Toda Tina, nas revistinhas, etc. E era sempre as pessoas julgando ela, apontando e falando coisas do tipo: virou cabeção, maluca, tá louca, se perdeu na vida, e sabe o pau. E aí, pensando em você, em tudo que você tá contando pra gente, eu consigo associar muito com a história dela. Aham. Foi uma menina que cresceu lá no Clube do Mickey, fazendo Aham. um programa infantil. E eu li a biografia que ela escreveu no ano Forte, passado. né? Você leu? Eu partes, não li tudo, mas é muito forte. É forte. E foi muito interessante pra mim. Eu falo que foi um dos livros mais legais que eu li, porque eu vivi quando ela estava vendo aquilo, e eu vi o que a mídia me mostrava, que era um rabicozinho de cabelo. E eu vi o que a mídia me mostrava. O que a mídia me mostrava? Que ela era uma louca, passada, transtornada. Não mostrava Obrigada, por Ana. que ela tava desse Não, jeito. cara. Obrigada. E aí, Como ela chegou nesse lugar, né? lendo o livro, eu entendi tudo. E aí eu ouvi sua música Correntes, e pra mim me parecia um grito de liberdade, tipo assim, viu? Fala aí, pode falar. É isso aqui que eu sou. E aí me lembra muito aquela música dela, Piece of Me, sabe? Amo. Amo. E aí me lembra muito aquilo, tipo, vem cá, vocês querem me morder, vocês querem me derrubar? Eu tô ficando cada vez mais forte com isso. Pois é. É. As pessoas sempre vão falar, eu entendi isso. Qualquer coisa que você faça, porque você sempre vai estar desagradando alguém por quebrar a expectativa que a pessoa colocou em você. Só que não é problema seu. A pessoa que criou a expectativa em você. Você não falou, olha, visualize a Priscila como você quer que ela seja. Cada detalhe dela. Eu não pedi isso. Você fez porque você é doido. Porque você só pode criar essa expectativa, idealizar sobre si. Eu quero isso, eu quero ser desse jeito, aquilo. Você não tem como fazer isso pelo outro. Então, eu entendi isso. Tipo, esse comportamento sempre vai existir. O ser humano tem essa maluquice. Até porque você é uma só também, se você for pra idealização de todo mundo. E eu vou pensar em mim, eu vou ser o que eu Exatamente. quero ser. E aí, pra quem fizer sentido, que continue do meu lado, que foi o que aconteceu. Tipo, um monte de gente parou de me seguir, não sei o quê. E tá tudo bem, porque a pessoa tem que consumir o que faz sentido pra ela. Se já não é mais compatível com ela, você tem todo o direito, vai embora. Mas quieto, vai embora quieto. Não me Não vai me xinga, atormentar, não. não atrapalha minhas emoções. Ô Pri, vem cá. Nesse período todo aí, um período de altos e baixos, esse talvez tenha sido o momento mais desafiador até hoje? Acho que sim. Acho que os dois principais foi... Vou pôr carga, né, gente? Nossa, peraí, gente. deixa Eu ver acho como que é tá tá. Eu muito achei que fácil ela isso aí, eu não sei. Eu Eu tô sentindo um pouco fácil. tagarela, tô resumindo em 3 palavras pra conseguir falar. Ah, não, vamos Olha deixar que essa perna absurdo. danificada no final desse treino. Ai, sorte que eu fiz bíceps hoje. Olha meu bíceps, gente. Ai, gente! Ó, vai, mostra. Hoje eu fiz bíceps. Chora, Brasil! Eu tô ganhando um pelo Ai, eu vim de blusa, nem vou conseguir mostrar o meu. E ela veio de abdômen tampado. O abdômen dessa mulher aqui é um negócio de louco. É porque hoje eu treinei bíceps, aí vou mostrar pra vocês. Vou mostrar o bíceps. Coisas Isso mesmo. Escoras. Os 2 momentos mais desafiadores, acho que foi quando eu saí da televisão, porque foi aquilo que agora. Eu achei que a música não ia dar certo, por ter ficado tantos anos ali na TV fazendo a mesma coisa, enfim. Esse foi muito desafiador. E o do rebranding, foi tipo... Impactou a tua vida financeira, o rebranding? Saí do gospel. Sair do gospel ou rebranding? Porque assim, você tinha patrocinadores, Aham. fazia algumas coisas nas redes sociais, Sim. tinha projetos. Alguns falam, não comunico comigo mais, tchau. Não, nesse sentido não, porque eu já estava me comunicando muito mais com marcas que faziam sentido para esse momento. Isso já estava acontecendo. Mas com relação a dinheiro, realmente, quando eu saí do nicho do gospel, porque era um fluxo que já existia. Então eu já estava ali há muito tempo, já tinha um fluxo de show, de trabalho ali, porque é um mercado. A gente tem, vamos falar aqui sobre mercado, então a gente está falando que o gospel é um mercado que é. Mas ali eu já tinha um fluxo, porque eu já tinha construído uma roda, um mecanismo ali para girar. E aí, não é que eu quis começar do zero, eu quis jogar aquela roda fora. Então foi mais desafiador ainda, porque apesar de eu continuar no segmento de cantora, eu queria acessar um lugar completamente diferente, novo, que pessoas que não passaram pela mesma trajetória que eu têm muita dificuldade. Quem dirá eu, que eu pensava. Eu quero um lugar no mainstream, tantas pessoas já estão lutando por isso, eu vim do gospel com a chance de eu conseguir. Só que eu aprendi a reconstruir. E aí eu entendi que eu precisava dar passos, que foi o que eu fiz. Fiz uma comunicação bem sutil primeiro, foi há uns 4 anos atrás.
Eu falei pras pessoas, foi bem quando... foi ali perto do The Masked. E aí eu falei, galera, vou começar a cantar outras coisas, não sei o quê. Mas fiz tudo de um jeito muito lúdico. Dei espaço, esperei 2, 3 anos, fui construindo esse discurso, fortalecendo ele, pra daí eu fazer algo bem escancarado, assim. Porque aí eu já tava respaldada por mim mesma. Tipo, por que ela fez isso? Eu falei, mas eu avisei. Você não prestou atenção. Eu tava vendo alguns podcasts seus, eu vi que você tem várias amizades, assim, super famosas, assim, de pessoas que eram super referências pra você, e até você mesmo fala assim, nossa, eu não acredito que Ivete Sangalo, eu poderia conversar com ela, cantar junto com ela. Essas pessoas também não só te influenciaram, mas também te deram conselhos, tudo. Nessa época você já tinha esses... Sim. Muitas dessas pessoas falaram coisas incríveis. A Ivete, o que falar de Ivete Sangalo, né? Eu acho que você não precisa nem conviver com ela pra você entender a luz e a grandeza daquela mulher. E eu lembro, a gente se conheceu no The Masked, mas a gente não tinha muita interação, porque eu era mascarada. E ela era apresentadora. E daí eu lembro que, não sei, em algum momento, não sei se foi na primeira temporada ou na segunda, ela me chamou no camarim dela, só sozinha, assim. Só eu e ela. Aí ela, vem aqui que eu vou te dar uns conselhos. Nunca tinha conversado comigo. E aí ela começou a falar sobre minha carreira, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que explorar. E me deu dicas muito valiosas que eu, assim, carrego pra vida. Isso na primeira conversa que ela teve comigo. Depois que eu ganhei um quarto na casa dela, meu filho, quero detalhes de uma carreira bem-sucedida assim. Isso te marcou? Nossa, demais, porque assim, gente, eu sempre mencionei a Ivete como uma inspiração. Eu acho que pra qualquer artista musical, olha pra carreira dela, gente. Quantos anos ela fez de carreira? No passado? Acho que 30. É muito longe 30 anos de carreira. E ela tá no melhor momento dela. E ainda vai melhorar. Mas ela tá sempre no melhor momento. Ela fala, ela fala, gente, só tô começando. Exatamente. E que incrível é você poder falar, eu só tô começando depois de 30 anos de carreira. Então eu sempre admirei isso, enxerguei isso, porque é uma coisa que eu desejo pra minha carreira, que ela dure. Então, tipo assim, você vê a Ivete Sangalo te chamando no camarim e acreditando em você, porque ela sempre, sempre, sempre acreditou muito em mim. E eu falo, vou dar muito orgulho pra você. Você vai ver só. Você fala, tô fazendo certo. Se ela tá falando... Fazendo uma entrevista, fazendo cardio, cara. Olha Isso onde eu vou pode, chegar. Isso pode, Brasil. Você acha que esse tipo de comportamento da Ivete, ou você lembra de alguma outra história que pode ter moldado o seu trabalho e a forma como você enxerga as coisas hoje? Você tem uma jornada linda e hoje você deixa muitas lições pra gente aqui. De disciplina, de autoconfiança, de empreendedorismo mesmo, de esse rebrand que você fez, pra mim foi fantástico. Porque foi no momento que eu também entendi. Então, faz sentido pra mim como espectadora, consumidora, né? Como quem te acompanha. E aí, vendo você contar, a gente enxerga que a carreira tem isso aqui, mas também tem umas curvas bem acentuadas, coisas que a gente precisa fazer. E sempre tem uma pessoa, uma história. Então, acho que essa história da Ivete é uma história pontual. Dá um gás, né? A história do Celso. Tem mais alguém que você lembre nesse... Cara, na verdade, muita gente, assim, acho que... lembrei de uma muito especial. Essa, eu não sei por que eu quase nunca conto. Eu acho que é porque eu não quero parecer arrogante. Mas foi uma pessoa que falou de mim, não sei o que tô falando de mim, não. Gente, Caetano Veloso, incrível, maravilhoso. Caetano, que é um patrimônio cultural. E aí, eu nunca tive a oportunidade de conhecer ele, mas estava pesquisando muito sobre ele, sobre as obras, pro laboratório do meu álbum na época. E daí, foi muito engraçado. Acho que era prêmio Multishow, algo assim. E aí eu ia apresentar uma categoria, tava lá na coxia, e eu vi o Caetano descendo da escada, assim, saindo do palco. Aí eu fiquei assim, meu pai amado, ele vai passar perto de mim, gente. Vou encostar nele. Daí, alguém falou, meu amigo Max Viana falou, vem aqui que eu vou te apresentar o Caetano. Aí eu assim, ó. Aí me colocaram na frente do Caetano, e eu falei, gente, obviamente eu vou me apresentar, porque ele não sabe, deve ter ideia de quem eu sou. Óbvio, ele nunca deve ter ouvido uma música minha. Aí eu falei, prazer, Caetano. Sou muito sua fã, Priscila. Ele,
eu sei quem você é. Aí ele falou assim, você é a música encarnada. Ai, arrepiei. Ele falou, te conhece, você é a Priscila, você é a música encarnada. Juro, eu fiquei assim, ó. Aí só vi lágrimas caindo quando eu vi. Eu falei, Daí eu fiquei com vontade de chorar. não, foi muito marcante aquilo. Ele falou isso, me elogiou, foi super carinhoso. Tem vídeo desse momento que foi assim. E aí foi um dos momentos mais especiais pra mim, porque eu não tava recebendo um elogio de uma lenda somente. Aquela pessoa tava me lembrando do meu real propósito, que eu não sou uma cantora pra vender música e fazer dinheiro com o meu dom. Eu fui escolhida pela música pra ecoar coisas que vão tocar o coração das pessoas, que vai chegar pra alguém e vai fazer sentido pra essa pessoa, que pode mudar a vida dessa pessoa. E eu fiquei muito com isso na cabeça, eu sou a música encarnada. O dom me escolheu. Eu não cheguei pra Deus e falei, lista de dons, vou escolher voz. Não, ele escolheu o dom que ele ia me dar. E esse dom encarnou no meu corpo, então eu tenho responsabilidade sobre isso. E aí essa frase dele, tipo assim, alugou um triplex na minha cabeça, porque a partir dela são muitas reflexões. E eu tenho refletido muito sobre ela na preparação desse próximo álbum. É uma frase que tá me levando para lugares muito profundos. Cada vez que eu falo nela, eu vou para algum outro lugar. E acho que essa frase dele faz sentido com todo mundo. De olhar para si, reconhecer seu dom, aquilo que veio junto com você, e pensar, isso aqui, essa vida me escolheu. Esse dom me escolheu, essa característica me escolheu. E eu vou honrar isso. Eu vou tirar o melhor disso. Não vou negar, não vou ignorar. E entender que tudo aquilo que veio com a gente desde o nosso nascimento é responsabilidade nossa. E é aquilo que a gente tem que abraçar na vida. Ai, que lindo. Eu segurei pra não chorar. Essa experiência foi, meu Deus, muito marcante. Que lindo. Muito, muito, muito. Porque eu sei que a gente tá falando com mulheres aqui, que muitas vezes acham que os seus dons são pequenos, são poucos. A gente tem aqui muitas mulheres que têm muitos dons maravilhosos. Homens também, mas estamos falando diretamente para mulheres. A Lili fez minha maquiagem hoje. A Lili tem um dom. Ela fez uma maquiagem perfeita. Fez 6 horas da manhã, amor. Ó. Tudo. Não, e fazendo Tudo. cardio. É. E belíssimo. Fazendo cardio. Já fiz antes, tá? É, amiga. É Essa um é dom, minha é um vida. dom. A Lécia preparou. Fez um figurino que dá para tirar e Tome. colocar. Paula montou tudo isso aqui. A Esté tá com você aí também. Cuidando, sabendo a data que você saiu exata do Bom Dia e Companhia. Então, cada um tem seu dom. Temos homens aqui também com muitos dons. E cada um tem seu dom. As mulheres que estão ali na casa delas, elas precisam dessa mensagem que você deixou. De aceitar o dom que elas têm. Abraçar. Honrar esse dom. Foi Deus que deu, É isso. né? E abraçar. Às vezes o seu dom é cuidar de criança. A minha babá que cuida da minha neném. Eu estou aqui viajando longe e tenho certeza que ela está em boas mãos. Ela não dom de cuidar de criança. Então, a gente, como pessoa, a gente precisa reconhecer isso. Que a gente tem que abraçar e honrar isso. Né? E não ter vergonha. Porque você me conta uma história de não tem vergonha. Às vezes eu tô me sentindo ali, lá embaixo, diminuída. O Caetano Veloso nem me conhece. Ah, não conhece. É verdade. Né? Não te conhece? Então toma essa aqui que vai te seguir pro resto da vida. Vou levar pro resto da vida. Que linda história, Fi. Que linda. Você empreende a sua história. Né? Você mostra pra gente que você tá fazendo acontecer Sim. do seu jeito, com a sua liberdade, sem amarras. É isso que a gente quer passar através desse podcast, que as pessoas podem fazer acontecer o que elas quiserem. A gente tem tudo. Assim, é claro que a gente entende que cada um tem a sua realidade, mas eu costumo dizer que, independente da realidade de cada um, só não pode morrer à vontade aqui de dentro. Porque é isso que vai fazer com que a gente continue, apesar desse. Então, apesar de tudo, apesar da circunstância, apesar da falta, da escassez, tem que manter aceso o que você quer construir. Porque é aquilo que a gente estava falando no início, o poder da palavra. Eu acho que carregar essa mentalidade de esperança, de autoconfiança, eu acho que isso vai tornar a jornada mais leve, no sentido de superar seus obstáculos, e aumenta a sua chance de construir aquilo que você quer. Qual projeto que você tem hoje que está deixando seu coração quentinho? O que está rolando hoje? Acho que é a turnê que eu tô fazendo esse ano. Eu faço 20 anos de carreira, como eu falei. E, enfim, todo mundo, meus fãs já sabem que esse é ano de álbum novo, mas eu ainda não tô falando sobre ele, mas eu arrumei outro assunto pra
entreter eles, porque eles são enxeridos, sabe? Já tem o roteiro, não? Tem na nossa O quê? cidade? Ai, bota Londrina. Não sei se tá marcado, mas Ai, bota. façam vai ser, pedidos fala aí. ó. Façam uma movimentação aí em Façam Londrina. pedidos pra gente ter Londrina. E aí Ó, essa pegando- mini turnê tá muito legal, porque é pra todo mundo. Eu gosto de suar, vai mostrar, gente, Não, olha o meu não é mérito suor. aqui, ó. Amiga, Olha como eu sou dedicada. Você me fez querer chorar, daí meu nariz escorreu, gente. Ai, que Não situação. borra a maquiagem dela. Que a gente Já tava era, falando dela já agora. E aí Já essa, estragou o cabelo, já. essa turnê é pra, como se fosse uma comemoração, pra comemorar pertinho dos fãs. É uma turnê com outro formato inédito, assim. Ela é mais intimista, uma versão mais acústica, então os fãs vão poder ouvir músicas da minha discografia numa versão que eles nunca ouviram. Então, isso também é muito legal. E a gente vai passar por algumas cidades. Não todas, né? Vai ter fã triste. Como Viaja, fã. sempre. Viaja. Pior que eles viajam. É, eu sei. Caraca, eu sempre falo, por que você fez isso por mim? Eu brinco com eles, porque é um amor inexplicável, né? Tipo assim, É. você faz loucuras por uma pessoa que você admira. É uma bênção isso, É né? uma Ter essas bênção, ter pessoas, esse carinho, você sabe esse como é. carinho. Uma É bênção. maravilhoso. Às vezes você tá triste, discutido assim com a vida. Abre lá uns comentários tão lindos. É. Você E faz vem em isso. momentos providenciais. Sempre. Bota uma carga pra gente finalizar. Gente, ela já fez isso! Vai, Elsa, Gente, vai. Eu vou deixar Alguém você da agora. produção. A gente podia Vai. fazer até de pé Mais, agora, Pri. sabe aquela música quando tem aquela batida? Vai assim, mais, na- Pri. Vou me dedicar. Vai, até você sentir pegar. Esse card tem que valer, gata. Vamos? Quanto tempo que a gente tá aqui, gente? Ah lá, a gente tá aqui. Gente, já valeu! O que você tá falando? Não, a gente ficou 20 minutos ali, 15 minutos ali. Ai, tá, verdade. Então deu o quê? Deu 30. Tá, então eu vou falar 3 Aqui. palavras por pergunta agora, hein, vai. Vai diminuindo. Consegue essas pernas tonificadas no pump. No pump. Misericórdia. Ô, Pri, isso que você disse dos fãs também, muito legal da turnê, dessa proximidade, uma turnê menorzinha. Você criou uma comunidade muito forte de fãs. Como que é isso? Como que você construiu isso? Cara, é muito doido que tem muitos fãs que literalmente estão desde o início, Aham. cresceram junto comigo. E passaram por todas as fases. Passaram pelas fases pessoais, assim como eu, passando pela mesma coisa. Então, tudo que eu falava fazia sentido pra eles de alguma forma. Então, eu acho que foi assim, mostrando muito a minha humanidade, principalmente, para eles conseguirem se reconhecer naquilo que eles estão consumindo, né? Na pessoa que eles estão ouvindo. Então, acho que foi dessa forma. Eu entendi que eram pessoas que estavam crescendo comigo e falei, tipo, eu sei o que eles estão passando. Então, eles também vão saber que eu tô passando pela mesma coisa. Isso cria identificação e acho que foi assim. Por isso que eles ficaram até hoje aqui. Aham. E quais foram os meios que você usou para se comunicar mais com esses fãs? Foi rede social? Rede social. Ah, ia perguntar se você interage com os fãs na rede social. Bastante. Eu lembro até que na época do... Acho que nem existe. Snapchat. Aham. Não sei se existe. Existe? E daí eu conversava muito, eu fazia vídeo o dia inteiro. E ficava falando muita besteira, assim, da vida. E era muito divertido, assim, as pessoas se divertiam junto comigo. Então a rede social, ela foi uma baita ferramenta. E eu entendi, tipo, aqui eu não consigo só vender meu produto. Eu consigo mostrar meu outro lado. E eu acho que as duas coisas juntas torna tudo muito mais poderoso. Então a rede social foi... E criar essa Essencial. comunidade também, né? Que a Carol tá falando, que as redes sociais é o instrumento mais... É que mais... cria, tipo... Identificação, É. conexão, né? Junta todo mundo que acredita e pensa a mesma coisa. É. Gosta do mesmo conteúdo. E aí, quando você teve aquela enxurrada de hate, de julgamento, tua comunidade ia lá defender? Eles são terríveis, tá? Adoro. Não mexe com eles, não. Mexe comigo, mas mexe com eles. Eu tenho medo deles. Eu que não cresço pra cima deles. Mas é o amor que a gente tá falando, né? Mas às vezes eu falo, para de brigar vocês. Eu brinco de mãe. Porque eles me chamam de mãe. Eu tô com sede de Carol mãe. também tem umas tretas de vez em quando nos comentários lá, que as borbetes vão, ó. Ah, elas respondem tudo. Eu adoro, eu não falo nada. Esses dias postaram um negócio de Mara, mãe. que a gente pegou. Fizeram um react. Que eu Pouquinho, fiquei, eu fiquei assim, ai, meu Deus. Ai, você viu o react que fizeram de você? Eu vi. Deixa lá, daqui a Não. pouco eu volto. Mas é Daqui que a pouco eu vou lá ver de novo. vocês sabem como é Twitter, principalmente, o X, né? Principalmente, e daí eles começam a pesar a mão às vezes. Aí eu falo, Stephanie, manda lá no grupo de ADM de fã-clube. A Priscila não quer que vocês briguem mais. E eles Para com param. Eles param. Aí eu falo, às vezes pode, só pra dar um
causar um pouco na vida do fulano. Pra casar um pouquinho e também pra falar assim, ó, Mas viu, passou, tem alguém me defendendo aqui. Não brinca comigo. Porque É. se eu quiser, não é um exército que eles têm o poder, né, amor? Tem. Ai, é lindo de ver, é gostoso, né? Eu amo. Não é? É gostoso de ver. Pri, eu vou encerrar aqui. Eu posso encerrar aqui na Bac? Nós estamos gostando da coisa. Não, a gente quer encerrar ali, né, gente? Não, nós vamos encerrar aqui. O menino falou ali, ó. Uma beliscadinha na carga, todo mundo vai, uma apertadinha Ele na ali carga. falou. Vai que despine, nós vamos dar uma Mas beliscadinha você vai na não carga. perguntar mais nada, não, né? Eu acho que eu vou. É só pra dar Realmente, tchau, né? Peraí, deixa eu ver. Ai, gente, essa mãozinha. É pesada. Tá bom, tá bom, tá Você não bom. tá vendo como eu tô falando aqui? Tá bom. Tô tonta, já. A próxima eu já caio. Pri, eu quero te perguntar uma última coisa. Que conselho? E você vai ter que pensar essa. Olha, eu tô rindo. É uma Por pergunta favor, bem você longa. fecha bonito, tá? Você, por favor. Eu já usei todas as minhas palavras bonitas. Agora eu só tenho xingamento aqui. Você cuidado, hein? Você me xinga quando você tá treinando comigo lá na sua casa? Xingo, ainda mais quando você me dá permissão. Pode me xingar! Eu falo. Entendeu? Não, tudo bem, porque Ela xinga deixa? e depois agradece. Eu falo. Você xinga Não, e então depois calma, agradece então depois, calma. tá bom. Ó, tem muitas mulheres em casa, muitas pessoas em casa, que às vezes imaginam que não é nem questão de não ter mais forças para continuar, para fazer algo, para mudar a rota, para fazer essa curva, que às vezes precisa ser uma curva acentuada, para que algo aconteça. Essas pessoas às vezes se sentem se traindo. Uma mulher está traindo quem ela é. E a gente desconsidera que a vida é uma mudança. Você começa de um jeito, daqui uns anos você quer de outro. Hoje você gosta de uma coisa, amanhã você pode mudar seu gosto. Mas tem gente que não aceita essas mudanças, que não absorve, que às vezes não tem coragem para fazer essa curva que você fez. O que você diria para essa mulher que acha que está se traindo e que está se sentindo paralisada, que não consegue dar essa guinada na vida dela, seja para o trabalho, para uma mudança no trabalho, uma mudança no estudo, para encabeçar um projeto novo, às vezes no casamento, É. tá tão infeliz e precisa fazer alguma coisa, Paternidade. maternidade, são tantas partes que... Pode ser muita coisa, né? Cada um sabe da sua realidade. Eu vou falar em poucas palavras, mas não porque eu tô morrendo. É porque, é porque são poucas palavras mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu acho que às vezes a gente... Cara, é muito difícil começar. É muito difícil dar o primeiro passo ou um novo passo. Mas eu acho que a gente não tem que pensar nessa ação específica. Que se pensar demais não vale. Eu acho que o que a gente tem que pensar é: vai valer a pena. Então eu só vou. Fica com isso no pensamento, sobre o seu destino, sobre o que você vai sentir lá na frente, a recompensa que você vai ganhar, mas que ela só chega se você se jogar nesse sentido. Então acho que é trocar a mentalidade. Ao invés de ver a dificuldade que tá já na sua frente, enxergar a recompensa que tá um pouquinho depois. Arrasou. Falou tudo. Falou tudo. Maravilhosa. Ainda Maravilhosa. fazer card falando coisa lenta, queima mais? Eu falo, gente, vamos lá, você não tá sem tempo de estudar? Tá sem tempo de assistir um Ó, o outro podcast? mandando falar, mas vem aqui. Trabalha a língua, daí queima mais. Queima mais, É um trabalha a língua, é um músculo. músculo. Entendeu? Aí eu falo, Grande. você estuda, não tá sem tempo? Muda, vai estudando, vai lendo, vai ouvindo música, a coisa passa. Olha, posso rapidinho, Gente, sabe? agora eu descobri que eu consigo fazer card falando. Que Na bem. próxima eu te levar pra correr. A gente corre conversando. Aí vai ser uma outra coisa, né? O povo tem ódio de mim, porque eu corro conversando. É porque eu dei aula de ginástica há muitos anos, eu dou aula falando. Insuportável, E porque aí, eu eu E ela vou tá correr sentando lá. E eu conversava com Carol, e Carol começava a falar e perguntar, e daqui a pouco ela ouvia só um silêncio. E ela olhava pra mim e falava assim: você não vai responder? Não, ou Eu se eu não responder o consigo. cara. Aí ele fala, amiga, pra mim deu. Ele fala, amiga, pra mim deu. Sério, insuportável ela, gente. É por isso que ela é ela. Ela é Carol Borba por causa disso aqui. Ixi, se eu botar ela corre e canta, tá? Vocês não estão sabendo, ela corre Eu me e canta. prepararei. Isso. Porque eu não tava muito preparada pra isso, não. Porque você falou que era só 15 minutos. Mas, ó, a card tá Quanto pago. deu? Tá pago. 40? Quanto? 40 minutos? Arrasei, tá pago. Arrasamos! Cheguei em casa, jantar. Ai, assim que a gente gosta. Pri, muito obrigada, meu amor. Maravilhosa. Você que Eu é. sou sua fã. Ai, Você eu sou admiro. sua. Eu consumo seu trabalho, você é inspiradora, porque é isso, gente. Faz o que ama, se valoriza e não deixou outros sonhos pra trás. Eu tenho certeza que sua família é um grande sonho, sua filha é um grande sonho. Uma mulher assim, gente, é daqui pra cima. Me sinto honrada, me sinto honrada. Essa história me inspira. E você ter aceitado esse convite aqui pra mim é um presente. Gente, de Sério. verdade, foi a entrevista mais legal da minha vida. Amei!
Agora, todo lugar que eu fui dar entrevista, falar, vai ter que botar uma bicicleta. Tem bike aí? Se tiver, se não tiver, não vou, porque eu tenho que Senão eu não vou, porque agora eu descobri que eu posso falar, então. Meu sarrafo subiu, ó. Tô aqui, ó. A gente subiu pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não tem a coisa de agenda mais agora. Meu lavando a louça com a bike, assim. Ai, amei. Amigo, obrigada também. Foi ótimo. Obrigado, foi Amei, uma obrigada pelo honra. presente. Imagina. Na próxima a gente bota uma terceira bike que a gente vai junto pra você aprender. Por que ele escapou? Não se Ah, preocupe com quê? isso, não Vamos se lá. preocupe. A gente faz na esteira, aí ele vai correr Sei. e falar. Meus amores, obrigada pela companhia de vocês até aqui. Curtam muito o vídeo, compartilhem com geral, com todo mundo. A história da Pri é inspiradora, ela é maravilhosa e pra mim foi uma honra estar aqui com todo mundo e com vocês também. Então, deixem comentários também o que vocês acharam do episódio de hoje. Quais dúvidas vocês têm? O que vocês gostariam que a gente deveria ter falado? Que de repente a gente marca um outro treino. Eu volto. Fala de novo, tá? Deixem comentários, compartilhem bastante. Foi uma honra estar aqui com vocês também. Um grande beijo, até a próxima. Gente, até o último segundo mesmo. Um segundo, pedalando. Corta logo!